Olá, me chamo Tânia Poeta, sou orientada pelo professor Fabiano Dutra e eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto que estuda o papel da indução de imunidade treinada em macrófagos em um modelo murino de esporotricose. Mas antes de começar, eu quero dizer que o projeto está bem no começo, então a gente ainda não vai apresentar nenhum tipo de resultado. Eu mesmo iniciei no projeto no laboratório, tem muito pouco tempo, tem um mês. Então, hoje eu vou dar mais uma visão geral sobre o projeto que a gente está buscando com ele. Então, eu vou falar um pouco sobre a esporotricose, que é uma doença causada por fungos do gênero Sporotrix. Esses fungos eles estão presentes em solo, plantas, madeira, em decomposição, matéria orgânica geral em decomposição. A transmissão se dá através da inoculação traumática do fungo na pele do hospedeiro. E a incidência dessa doença em humanos, ela está muito relacionada com a contaminação de animais domésticos. Então, a gente classifica essa doença como uma doença zoonótica, onde o principal transmissor é o gato, porém, pode ocorrer também em outros animais, como cavalo, cachorro, tatu, entre outros. Mas, de fato, o gato ele é o mais afetado pela doença. Então, a doença ela se manifesta como uma micose subcutânea, onde ela pode se apresentar de uma forma localizada, quando a gente observa apenas uma lesão no local de inoculação do fungo, e de forma linfocutânea, que é a forma mais comum da doença, onde a gente observa múltiplas lesões que acompanham, né, o caminho dos vasos linfáticos. Essa doença ela também pode disseminar para outros órgãos, mas essa condição ela está associada a indivíduos imunocomprometidos, enquanto que as formas cutâneas podem ocorrer em indivíduos imunocompetentes. É uma doença de longo tratamento, né, podendo levar meses para ser concluído, e atualmente é endêmica no Rio de Janeiro, ou seja, o número de casos, tanto de esporotricose felina quanto de esporotricose humana, são muito altos. Então, como eu havia dito, é uma doença causada pelo fungo do gênero Sporotrix, onde as principais espécies são o Sporotrix schenck, Sporotrix globosa e Sporotrix brasiliensis. Em geral, eles são fungos dimórficos, eles apresentam uma forma filamentosa na temperatura ambiente de 25 a 26 graus e transitam para uma forma leveduriforme quando se encontram em um ambiente de 36 a 37 graus. No projeto, a gente vai trabalhar com a Sporotrix brasiliensis. Essa espécie ela está presente quase que no total de casos da doença zoonótica aqui no Brasil. É a espécie também mais virulenta descrita até hoje dentro do gênero. Estudos apontam algumas diferenças na parede celular, onde algumas moléculas podem ser mais expressas e outras menos. Também mostram proteínas envolvidas na evasão do sistema imune. Porém, essas características são cepa específica, ou seja, pode ser que a cepa apresente essas características ou não. Então, não se sabe até hoje quais são os mecanismos que levam essa espécie a ser mais virulenta do que as outras. Outro conceito muito importante para o nosso projeto é o conceito de imunidade treinada, que é um processo pelo qual, a partir de um desafio primário, a célula imune inata sofre mudanças epigenéticas e metabólicas, e em um segundo desafio, né, um desafio secundário, elas conseguem responder de uma maneira mais rápida e robusta. Algumas moléculas conseguem induzir esse processo. As mais estudadas são a beta-glucano, a peptidoglicano e a vacina BCG. A vacina BCG, segundo o estudo, ela consegue conferir uma proteção contra patógenos que não são alvo da vacina, e essa proteção está bastante associada com a imunidade treinada. Então, aqui a gente consegue ver o gráfico, onde a partir de uma infecção, né, primária, de um desafio primário, a gente tem a resposta inicial do sistema imune inato, há uma reprogramação epigenética dessas células, e em um segundo desafio, essas células conseguem responder, né, de uma maneira mais rápida e em maior quantidade. Esse gráfico lembra bastante o gráfico da imunidade adaptativa, né? Então, a gente pode comparar. Então, enquanto que a imunidade adaptativa, ela é uma imunidade, causa uma memória, né, bastante específica e de longo prazo, a imunidade treinada, a partir de um desafio primário, ela pode conferir
uma proteção contra diversos patógenos. E ainda não se sabe ao certo por quanto tempo essas mudanças continuam funcionais nas células, né? Alguns estudos demonstram uma duração de meses, porém ainda é muito indefinido o tempo que essas células conseguem continuar respondendo dessa maneira. Então, como justificativa do projeto, a gente tem que o tratamento da esporotricose é muito demorado e são necessárias que sejam desenvolvidas novas terapias que diminuam o tempo desse tratamento. A prevenção da doença também é muito importante para conter o estado de endemia em que se encontra a nossa região, né? Além de contribuir para o estudo do processo de imunidade treinada como tratamento e profilaxia de doenças infecciosas. Então, a hipótese geral do nosso trabalho é que macrófagos podem ser treinados e esse processo pode beneficiar o hospedeiro na contenção da infecção. Então, nosso objetivo geral é estudar o papel da imunidade treinada em macrófagos na prevenção e terapia da esporotricose, onde, inicialmente, nós queremos analisar o efeito da vacina BCG e beta-glucana na prevenção e tratamento da esporotricose experimental e investigar especificamente o efeito do treinamento de macrófagos na capacidade dessa célula de induzir a produção de mediadores inflamatórios e eliminar diretamente o fungo. Então, primeiramente, a gente vai padronizar a infecção, onde a gente vai infectar os animais através de injeção subcutânea com 10 a 6 e 10 a 7 leveduras na região dorsal sacral desse animal. E a gente vai estar analisando alguns parâmetros para saber se o modelo está funcionando direitinho, né? Então, a gente vai analisar a evolução macroscópica das lesões, se essas lesões serão o tamanho dessas lesões, né, se elas causarão úlceras, a quantidade de fungos no sítio primário de infecção e a disseminação do fungo pela análise quantitativa de fungos no baço e no fígado e pela presença de nódulos na cauda dos animais. E então, após essa padronização do modelo, nós iremos analisar a BCG e a beta-glucana como um método preventivo e de tratamento. Então, serão 2 protocolos distintos, né, um de prevenção e um de tratamento, onde no protocolo de prevenção, né, a gente vai aplicar a BCG e a beta-glucana e um mês após iremos infectar esses animais com o fungo. No protocolo de tratamento, a gente vai infectar esses animais e após o início do aparecimento das lesões, nós iremos aplicar BCG e beta-glucana e 2 semanas após a primeira aplicação, iremos aplicar uma segunda vez. Então, os parâmetros analisados serão os mesmos, né? A evolução macroscópica das lesões, a quantidade de fungos e a disseminação do fungo. Para análise da capacidade de macrófagos treinados induzirem a produção de mediadores inflamatórios e eliminar diretamente o fungo, nós iremos treinar macrófagos peritoneais em vivo por 7 dias através da injeção intraperitoneal com a vacina BCG e a beta-glucana, né? Então, após esses 7 dias, nós iremos fazer um lavado peritoneal desses animais, onde iremos coletar esses macrófagos e desafiá-los in vitro com o S. brasiliensis, tá? E aí a gente vai analisar a produção de citocinas desses macrófagos, TNF, L6, L1-beta, L12 e L23, e a capacidade fungicida desses macrófagos. Então, caso a hipótese seja confirmada, caso de fato os macrófagos conseguirem responder, né, de uma maneira maior, os próximos passos serão descartar o envolvimento da imunidade adaptativa, usando animais que sejam deficientes em células da imunidade adaptativa. Vamos deletar os macrófagos em vivo e injetar macrófagos derivados de medula treinados in vitro para avaliar especificamente a função dos macrófagos no modelo experimental e investigar os mecanismos por trás do efeito do treinamento de macrófagos, ou seja, até que ponto aqueles macrófagos conseguem modular a resposta imune ali naquele local.
Bom, foi isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigada a todos pela atenção.